Em discussão, de volta, hoje o tema é transexualidade. No primeiro bloco a gente falou de experiências, falamos da questão do ambulatório que atende especificamente essa população, mas agora o assunto vai ficar um pouquinho mais sério, porque nós vamos falar de preconceito e violência contra transexuais e travestis. Josi, esse assunto acho que é fácil de dissertar porque você deve conhecer muitas histórias e deve ter passado por algumas situações. Com certeza. Olha só, essa coisa de preconceito com a travesti e a transexual começa dentro da sua própria casa, né? Com sua própria família. Porque a partir do momento que ela começa todo o processo transexualizador, ela é totalmente já excluída e tem que ir para a rua. Então, na rua, o cliente que abre a porta para ela à noite é aquele que durante o dia fecha a porta para as oportunidades de trabalho. Entrevista de emprego é um desafio. Feliz. Exatamente. Nós, na Coordenadoria Municipal LGBT e de Igualdade Racial, nós estamos com um projeto chamado Transcidadania, né? Para fazer a inclusão dessas meninas no mercado, tentar aos poucos tirá-la da rua e incluí-la também na escola, entendeu? Com uma ajuda de custo, né? De meio salário mínimo. Legal. Estamos tentando fazer essa coisa. E temos, além disso, para aquelas que sofrem preconceito, tanto moral como físico, nós também inauguramos agora o JP Sem Homofobia. E, recentemente, nós temos uma empresa chamada Contax, que hoje nós colocamos em entrevistas 50 travestis e transexuais com perfil de ensino médio completo e acima de 18 anos, maior de 18 anos. E o preconceito existe sim, eu no trabalho sinto isso, eu sinto numa loja quando eu entro, porque as pessoas elas não estão preparadas para trabalhar com essa diferença. É muito difícil conviver. Com o tempo que vai se passando e a gente debatendo esse assunto, isso não está mudando? Ou está diminuindo? Aos poucos. O olhar, a gente ainda aceita um pouquinho do preconceito. O olhar é voltado para outras histórias. Não é fácil. Doutor Romero, no caso de pessoas que se sintam, passem por uma situação de preconceito, elas podem acionar a justiça de alguma forma, como injúria ou alguma coisa do gênero? Eu sempre digo nas entrevistas que eu faço, ou nas conversas, ou nas palestras, que eu faço algumas palestras, e eu defendo essa ideia, eu acho que existe o livre acesso à justiça. A pessoa pode questionar qualquer coisa na justiça. E a Paraíba, o judiciário da Paraíba é um judiciário muito acessível, eu considero. E nós temos uma defensoria pública atuante, inclusive nessa questão de diversidade sexual, de mudança de nome, de mudança de sexo. Existe um serviço de acompanhamento. Quem tem dinheiro tem um advogado particular, mas quem não tem, faz de graça, porque existe uma defensoria pública especializada. Não existe pagamento de custas, não existe pagamento de despesas, né? E na vara de feitos especiais, especialmente, desculpe a redundância aí, as pessoas que fazem a vara lá, os meus colegas, os que vão, os funcionários, todos têm uma boa vontade com todos, com todo mundo. Eu sinto isso, o clima lá é muito bom. E nós, há muito tempo, nesses processos, fazemos o pregão, onde é chamado não nome debatido. A pessoa ainda não tem um nome, porque ele pretende mudar o nome. Quer dizer, ele não tem ainda esse nome. Mas o nome pretendido é o nome que se faz o pregão. Por um respeito, está entendendo? Eu acho isso. Outra coisa que nós adotamos, no dia que nós fazemos as audiências para mudança de nome ou mudança de sexo, só fazemos audiências para mudança de nome
e de sexo, visando justamente, primeiro, uma praticidade processual, porque é o mesmo tipo de processo, o raciocínio é o mesmo e facilita muito. E também porque diminui qualquer forma de preconceito, possibilidade de constrangimento, está entendendo? Então, existe realmente essa postura. E, na verdade, se eu tiver equivocado, eu peço desculpa, mas eu percebo que as outras varas que têm conhecimento desse tipo de processo, pode até haver uma discordância do raciocínio jurídico do juiz, mas o processamento das ações eu acho que eles fazem da mesma forma. Em casos de violência, existe uma delegacia especializada. Então você vai conhecer agora como funciona essa delegacia. A Paraíba é o único estado do país que mantém uma delegacia especializada em repressão a crimes homofóbicos. Só no ano passado, a unidade registrou 96 boletins de ocorrência e 56 termos circunstanciados de ocorrência, relacionados aos casos de injúrias, ameaças e lesões leves. Durante o período, 38 inquéritos foram instaurados. Existe uma gama de crimes que essa população é vítima, né? A gente pode dizer assim que geralmente são ameaças e agressões físicas, certo? Mas a gente tem havido uma grande procura também do público feminino e do público transexual pela Lei Maria da Penha, onde os agressores são geralmente familiares dessas vítimas. A Delegacia de Repressão a Crimes Homofóbicos tem o apoio e o reconhecimento de entidades direcionadas ao atendimento de gays, bissexuais, transexuais e travestis. Temos linha direta com o espaço LGBT, com a Defensoria Pública, com a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. Então, a gente tem sempre esse contato, né? Muitas vezes as vítimas nos procuram, o assunto não é pertinente a uma delegacia de polícia, então eles têm outras demandas, então a gente encaminha para lá, ou vice-versa também, né? Porque nem tudo é crime, nem tudo... Às vezes a vítima nos procura e a gente vê que a demanda não é bem criminal, ela tem outro tipo de demanda. Crimes de homofobia podem ser denunciados através do Disque 100. Todos esses crimes que essas pessoas são vítimas, você pode perceber um requinte de crueldade, de ódio, né? Geralmente essas pessoas são vítimas de várias facadas, alguém decepa uma orelha, alguém decepa o órgão sexual, às vezes também são vítimas de agressão sexual, entendeu? Então você percebe um ódio maior, uma certa animosidade, né? Uma certa agressividade bem maior com essas vítimas. É como se elas tivessem que pagar 2 vezes pelo que são ou pelo que cometeram. A partir dessa informação de que existe uma delegacia especializada, qual é a dificuldade, na opinião de vocês? Que muitas vezes o crime não chega até a delegacia. É medo, é receio? O que acontece? É a maneira de como vai se receber essa travesti e essa transexual. Eu acho que é muito importante esses profissionais eles terem uma atenção mais voltada a esse público, como recebê-lo, como tratá-lo, como respeitá-lo. Isso começa com o nome social, isso é muito importante. E outras diferenças, até ver o seu lado humano. Numa delegacia especializada, eu acredito que isso seja, tem esse cuidado, né? Tem. Nós temos um grande desafio, que é a construção desse atendimento. Acho que a gente já foi tocado aqui indiretamente, né, pelo juiz, mas a gente sabe que não existe, a homofobia no país, ela não está tipificada. Então, o fato de não estar tipificada como crime, isso dificulta, né, o trabalho dos operadores, tanto de segurança como da justiça, porque você não tem esse parâmetro legal. E a gente tem, são avanços que estão sendo consolidados, né, paulatinamente pelo Judiciário e pelo Executivo. O Executivo oferecendo serviços, né, políticas públicas que garantam a cidadania dessa população, e o Judiciário respaldando, né, legalmente, através de decisões judiciais que criam as jurisprudências. Então, isso dificulta, inclusive, uma uniformização, esse trabalho na abordagem de policiais, por exemplo. A gente tem feito esse trabalho,
junto à Secretaria de Segurança, no sentido de que a gente possa estar sempre debatendo isso, capacitando e, sobretudo, trabalhando o que o Josi coloca, que é a abordagem. Né? Como abordar, que passa pelo nome, passa pelo tratamento, o tipo de artigo que é utilizado. Você está vendo que a pessoa se apresenta do modo feminino, com o gênero feminino, trata do masculino, isso distancia, isso afasta. E algo que é muito importante a gente discutir é exatamente um descrédito em relação àquilo que a pessoa sofre. É um crime, é uma discriminação, é uma violência. Então, ainda existe na nossa cultura e ainda existe, né, no meio, no ambiente policial, o fato da discussão sobre a motivação do crime. Né? O que de fato motivou aquele crime? Foi a condição? Foi a condição de homossexualidade? Foi a transexualidade? Ou foram outras questões? Então, esse debate está em curso. E a gente acredita que ele é muito importante que os estudiosos e as estudiosas da área aprofundem esse debate sobre as motivações do crime, sobre como a homofobia maltrata, como ela causa violência, como ela retira direitos. Né? E, enquanto isso, a gente tem também outros serviços, como é o Espaço LGBT, que é um centro de referência que tem atendimento psicossocial e jurídico, que o governo do Estado criou, através da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, e que tem uma advogada que pode que ajuda essa população a buscar os seus direitos e a fazer a denúncia. A denúncia ela tem que ser feita. Agora, como ela vai ser tipificada, como ela vai ser feita a leitura, né, judicial desse crime, isso é uma decisão que realmente vai variar. Mas a gente precisa consolidar isso em termos das denúncias. É importante que a população tenha o medo, como você colocou, tenha o medo de não ser acreditada, tenha ameaça, né, dos agressores, tem a falta de apoio da família, tem a falta de apoio das instituições, tem o medo de ser julgada, mas é importante denunciar, é importante verbalizar e buscar os apoios. Quer seja na Defensoria Pública, seja nos centros de referência, seja no Serviço de Saúde, seja no OAB, no movimento social, mas ter esse apoio e não baixar a cabeça, porque a denúncia ela vai ajudar exatamente a gente enfrentar a discriminação e enfrentar o preconceito. Até agora a gente ouviu as opiniões aqui dos nossos convidados, mas eu queria saber a sua opinião aí do outro lado da tela. Então daqui a pouco a gente vai ver o resultado de uma enquete no Facebook e nós vamos comentar as notícias do momento. Nós voltamos já.